Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Diogo Lopes de Oliveira, eu sou o diretor de Sensibilização e Difusão Científica da SECT, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco. Sou jornalista de formação, trabalho com popularização da ciência há mais de 20 anos, tenho 43. Fui estagiário do Espaço Ciência, que é o objeto da nossa apresentação de hoje, é o Museu de Ciências do Estado de Pernambuco. Aqui ao meu lado está o meu colega Aloysio Guimarães, que é chefe de gabinete da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, comunicólogo, teatrólogo, dramaturgo, e vocês vão entender por que a gente convidou vocês a essa viagem, que bom, não vou dar spoiler. Bom, pessoal, falar um pouco para vocês sobre divulgação científica. O que é divulgação científica? Todos nós aqui estamos num evento massivo de divulgação científica. Aqui tem gente da robótica, aqui tem o pessoal da inovação, aqui tem o pessoal das agências, das startups. De alguma forma, todos nós aqui nos interessamos por ciência, né? E a ciência, a divulgação científica começa lá atrás. Começa lá no final do século XIX, com as grandes feiras universais. Vocês todos conhecem a Torre Eiffel, que é um símbolo da Feira de Paris, né? E era um evento também massivo de divulgação científica. Já no século XX, a gente tem algumas tentativas de estudar, de entender como as pessoas se apropriam do conhecimento científico. Nos anos 60 e 70 existia o modelo de déficit. E o modelo de déficit existem certos conceitos científicos que as pessoas deveriam ou não saber. Mas isso era estipulado por outras pessoas. Nos anos 80, 90, a gente tem o Public Understanding of Science, que é o entendimento, o que as pessoas entendem sobre ciência e tecnologia. E mais recentemente a gente tem tentado trabalhar com o conceito de Engagement of Science, que as pessoas se engajarem na ciência, entenderem como a ciência funciona. Então, eu como comunicador de ciência, o meu objetivo é convencer as pessoas de que a ciência é a melhor forma que a humanidade inventou da gente enxergar o mundo em que a gente vive e a nós mesmos. Esse é o meu objetivo como popularizador, comunicador de ciência. E a gente precisa atingir diferentes públicos, né? Vocês devem lembrar de várias séries, vários filmes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui acompanhou The Big Bang Theory. E a abertura de The Big Bang Theory é uma aula de divulgação científica, do começo ao fim, né? E o desafio que a gente tem à frente da secretaria, à frente da área, na minha diretoria de popularização da ciência, a diretriz que nos foi passada, tanto pela governadora Raquel quanto por Mauricélia, nossa secretária, é que a gente faça diferente, que a gente inove. Somos uma secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente precisa inovar. E a gente precisa inovar, inclusive, na forma de comunicar a ciência. Certo? É por isso que a gente vai convidar vocês. A Luísa vai fazer uma apresentação. A gente foi incumbido dessa tarefa. E a gente se debruçou sobre o Espaço Ciência, que esse ano completa 30 anos. E a gente repensou o Espaço Ciência nesses últimos 30 anos. E o convite que a gente faz a vocês para essa viagem no tempo é para que a gente enxergue o Espaço Ciência pelos próximos 30 anos. Que a gente discuta questões que são eminentemente atuais. Certo? E agregando, é algo que não se faz no mundo. A gente vai combinar, como está aqui, escape room, parque temático, educação ambiental e sensibilização à ciência. Certo? Então, Aloysio, é com você, meu caro. Valeu. Boa tarde. Eu vou pedir licença a vocês para ficar sentado, certo? Porque eu acabo chegando a uma certa idade, ficar em pé, aí cansa um bocado, e a gente vem trabalhando muito nesses dias para que essa campus acontecesse. Vê só, como o Diogo falou, todo mundo que está aqui é pernambucano, só para poder... Quem não é pernambucano, se manifeste. Então, tá todo mundo aqui então, todo mundo aqui conhece o Espaço Ciência, não é? Então, o Espaço Ciência é um espaço extremamente legal, muito convidativo enquanto ambiente, mas a sua narrativa meio que se perdeu com o tempo. Uma coisa é você pensar em falar sobre a ciência há 30 anos.
outra coisa é hoje. A gente sabe que tecnologia, o tempo para tecnologia é totalmente diferente, né? Pô, você passa 10 anos, vai observar determinados fenômenos sociais em 10 anos, não é nada. Em tecnologia, às vezes 6 meses, 1 ano, você mudou tudo. Então, ou mudou muita coisa. Então, quando você muda as tecnologias, você tem condições de contar as coisas diferentes, de maneira diferente. E aí, a gente entendeu o quê? Que o espaço ciência, ele tem o que dizer, o que ele vai dizer não mudou necessariamente, as leis da física não mudaram, mas tem formas diferentes de se dizer isso. E aí, a gente procurou unir vários conceitos, que eu vou passar agora para vocês, e tentar fazer com que temos a certeza que a gente vai fazer com que esse espaço ciência se contemporanize. Ele chegue a esta época que a gente está e deixe de ser um museu também da história de como se retratar, como se popularizar a ciência. Porque hoje ele retrata também um pouco daquilo que aconteceu há 30 anos. Mas a pegada dele é falar sobre ciência, é encantar as pessoas com ciência, é quebrar o negativismo, é fazer com que as pessoas entendam que o planeta Terra continua redondo e outros detalhes mais que a gente sabe que a gente passou por algumas crises, inclusive por questões ideológicas, em que muitas coisas colocaram em xeque. Por exemplo, se vacinar, o próprio o formato esférico da Terra e tantas outras coisas. Então, deixa eu ver aqui se meu passador se conecta. Vamos lá. O Escape Room. Alguém aqui conhece Escape Room? Alguém aqui já foi no Escape Room? Massa. A gente quer transformar aquele ambiente todo num Escape Room. E aí pode chamar a gente de doido. E eu acho que a gente não tem como ser inovador sem ter um pouco de loucura, né? A ideia da gente é transformar tudo aquilo em Escape Room. Mas um Escape Room, e aí vocês vão ver que tem uma fusão de conceitos. E uma das questões da contemporaneidade é você ter o hibridismo, né? Você não tem mais uma coisa, não é só aquilo. Ela é aquilo, mais outras coisas também. Então, esse elemento híbrido, ou esse norteamento híbrido, fez com que a gente compusesse algumas propostas baseadas no casamento de Escape Room, que se trata de um ambiente em que você tem o desafio, você tem enigmas, você tem um convite para solucionar determinados elementos para poder você sair dele. Eu estou falando bem por baixo, ou bem rasteiramente, mas eu acredito que o que vocês já experimentaram tinha alguma coisa assim, não é isso? Não deixa de ser uma gamificação, não deixa de ser um jogo. Então, você precisa passar por aquilo. Para poder você passar por aquilo, você precisa fazer alguma coisa, e ao fazer alguma coisa, você é premiado de alguma maneira. Então, a gente quer fazer com que, para entrar no espaço ciência, você passe por um portal, você passe por uma máquina do tempo. E essa máquina do tempo, você vai alterar com ela muitas coisas hoje que vão refletir no amanhã. Porque, além dessa questão do Escape Room, a gente tem também a intenção de fazer com que essa ação seja imersiva e que a gente possa ter também a questão temática. Então, a gente vai misturar Escape Room com imersividade, com parque temático e com educação ambiental. Tudo isso junto, atendendo ainda os preceitos do Espaço Ciência. Então, o Espaço Ciência vai continuar falando o que ele sempre falou, porém, ele vai falar com o sotaque de hoje, e não de 30 anos atrás. Por isso que a ideia é que a gente transforme ele no Escape Room e que a visita a ele seja gamificada. Então, há uma intenção de fazer com que você vivencie uma aventura da ciência de forma gamificada ao ir para o Espaço Ciência. Como? Para isso, a gente precisa de um storyline. Um grupo de futuros cientistas resolve ir até uma máquina do tempo para descobrir como estará o mundo no futuro, certo? Esses cientistas são o quê? São os visitantes. Essa máquina é movida a um tipo de energia atitudinal.
a um tipo de atitude. Você tem que ter atitude para poder alimentar a máquina, para poder a máquina funcionar. Essa máquina, ela bebe dessas atitudes para poder interferir no futuro. Então, a missão vai ser traçada e entregue para esse público. Digamos, vocês aqui entram, 30 pessoas, entrou na máquina. A máquina pede que você se apresente, pede que você dê o seu e-mail, diga a sua faixa etária. A partir disso, uma atitude de inteligência artificial vai constituir uma missão. E essa missão é, ao abrir a máquina, e não é um escape, ela não vai fazer com que você saia, ela vai fazer com que você entre em uma outra fase dessa máquina, em que, a partir de experimentos e de missões, você resolve aquilo. No ponto da missão, a informação de que você fez aquilo, a máquina é alimentada. Ao terminar o circuito com essas missões, você chega à máquina e é premiado ao modificar o futuro. Por quê? A máquina do futuro, ela faz com que você, digamos, tenha uma missão, plantar uma árvore. Ao plantar uma árvore, no final, você vai receber o resultado de que, ao plantar uma árvore, você que tem 20 anos, se todo mundo de sua idade, de sua faixa etária, fizesse o mesmo, haveria um benefício de qualidade de vida no mundo a partir de tanto tempo que iria modificar esse futuro. Então, a atitude sua vai alimentar essa máquina, vai lhe trazer uma resposta e você necessariamente vai interferir no futuro. Então, é um jogo em que você aprende questões ligadas ao meio ambiente, você aprende questões ligadas à urgência que a gente tem hoje de se refletir e agir sobre o nosso planeta, e você faz isso brincando, que a melhor coisa do mundo é você aprender brincando e não ter que ficar com a apostila decorando para fazer uma prova. Então, a ideia é mais ou menos essa. Mas eu vou apresentar, além da storyline, na medida que você sai da máquina do tempo e você vai, por exemplo, quem conhece o Espaço Ciência sabe que tem uma região lá, por exemplo, lá da água. Lá na água não tem um canhão? Aquilo ali vai ser refeito. Aquilo ali vai virar um canhão para combater um inimigo. E aí, ao utilizar ele e você conseguir cumprir com essa missão, você vai receber uma pontuação. Então, existe o protagonista dessa nossa história, que são os cientistas, que são crononautas, que são pessoas que viajam no tempo, que são os visitantes. E esses crononautas, eles têm esse conjunto de missão. E existe um vilão, que é o Carbonos. O Carbonos, o negócio dele é queimar, é acabar com a vida na Terra. E aí a gente vai ter esse embate de nós, dos visitantes, que somos crononautas, contra esse cara, esse vilão, que é o Carbonos. Com esse conflito, e aí baseado e costurado por essa storyline, a gente tem uma possibilidade de adequação para várias faixas etárias e também para várias condições, sejam elas físicas, psicológicas e cognitivas. Então a gente tem uma condição de input, você vai se apresentar e informar quem é você, inclusive com essas especificidades, e a máquina vai traçar essa missão, que tem voltado para criancinhas de 1 ano e meio, 2 anos de idade, até a terceira idade, a melhor idade. Então a ideia é que a gente elasteça a condição de diálogo e de alcance para vários outros públicos, várias outras idades, e que a gente possa fazer com que eles, ao vivenciarem esse novo espaço, ciência, que a gente está apelidando de espaçonave ciência, eles consigam aprender brincando, aprender jogando e tendo uma ligação, inclusive afetiva, com essa espaçonave. Porque ao terminar a sua missão, você começa a receber missões surpresas. Por exemplo, um grupo de crianças de 12 anos, 10 anos, eles vão receber uma missão de que, se você fotografar no Instagram, você mais um grupo de 4 amigos na praia, recolhendo, sei lá, plástico, e conseguir juntar um montinho, vai ganhar tantos pontos. E aí, com o tempo,
à medida que ele vai juntando essa pontuação, ele vai recebendo insígnias, ele vai receber PIN, em que vai fazer com que ele seja tratado diferente, não só no espaço ciência, mas em todos os cantos em que o governo está. Então, se você tiver o PIN de um crononauta, você vai lá para o palácio e vai ser diferente o tratamento para com você. Então, é uma ação integrada em que a gente envolve todos os elementos ou todas as instâncias do governo e costurando isso com uma storyline que é interessante, que é engraçada, que instiga principalmente o público jovem a participar. Eu vou só adiantar aqui que essa apresentação ela é bem longa. A missão secreta, eu falei, contribuição para a mudança do mundo, a gente espera que haja isso. E aí, ao sair e ao continuar tendo a ligação com espaçonave e ciência, esse visitante, ele é convidado, também como missão, a convidar novos crononautas. Então a ideia é que a gente, exponencialmente, a gente atinja outros grupos, a gente atinja outras pessoas da faixa etária daquela inicial e a gente consiga trazer muito mais navegantes do futuro. A ideia é que esse espaçonave ciência ele tenha uma constituição baseada na storyline, como eu falei, e que essa storyline ela possa ter várias sub-histórias, várias missões e vários outros argumentos que possam surgir. Então, digamos, se extinguiu as condições narrativas baseadas nessa storyline, mas essa storyline ela tem condição de gerar outros roteiros e outros argumentos. Então, do ponto de vista de hardware e de software, a gente vai ter uma coisa única, mas do ponto de vista de apropriação desse hardware e desse software, a gente vai ter uma condição flexível para que a gente possa, inclusive, convidar novos roteiristas. Então, quem faz roteiro para game, quem faz roteiro para gamificação, quem faz roteiro de uma forma geral, principalmente o pessoal mais de game, mas até o pessoal de cinema, de audiovisual, tem condições de chegar e ser convidado. Inclusive, você poderá até fazer, eu estou com um grupo de uma escola ou de uma faculdade e escrevi um roteiro aqui. Tem como a gente aplicar aí, apenas no final de semana, para a gente fazer um trabalho disso, daquilo outro? Tem. Por que não? A gente não vai ter custo nenhum, é só tirar uma história e botar outra. Desde que ela atenda os princípios básicos. Tem que ter uma pegada sobre a educação ambiental, tem que ter uma pegada sobre a promoção, divulgação e sensibilização para a ciência. E estando dentro desse teto, a gente vai ter uma condição de usabilidade e de vida útil e de contemporanização muito mais rápida e muito menos custo, porque é muito mais fácil você ficar substituindo um software de um computador do que toda vez você ter que trocar um computador. Claro que a gente sabe que chega uma hora que a configuração do computador está ruim e que a gente tem que trocar os dois. Mas, analogamente, na questão da máquina, a gente precisará muito mais ter um investimento criativo para poder fazer um bom uso dela, do que necessariamente ficar trocando máquina, ficar trocando coisas palpáveis que têm um custo alto. Com isso, a gente vai ter um ganho de manutenção, a gente vai ter uma possibilidade de contemporanização do espaço ciência muito mais rápida, né? A gente não vai ficar esperando 30 anos, porque daqui para trás, 30 anos foi uma coisa, daqui para frente, 30 anos é completamente diferente. A gente sabe que é diferente, a gente não sabe nem se a gente chega aos 30 anos enquanto planeta. A gente não sabe que condições a gente vai chegar. Se você for olhar as previsões, elas não são otimistas. Por isso que urge a gente, enquanto Estado, também observar isso e fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, eles compreendam que eles são não o Ailton Krenak, que o Diogo conheceu. Ele diz uma coisa muito engraçada. A diferença do indígena para o homem branco é que
que o homem branco olha a natureza e diz, olha como a natureza é bonita. E o indígena, não, ele diz o seguinte, nós somos a natureza. Então a gente está precisando revisitar esses princípios básicos para poder rever o nosso comportamento com a gente. Porque quem primeiro vai ser banido vai ser o próprio ser humano, como as pesquisas e as indicações da ciência dizem. Então a gente precisa, enquanto Estado, interferir nisso. E a gente vai interferir através do Espaço Ciência. É uma ação que é localizada e que a gente espera que, com o tempo, a gente replique isso em outras estações, levando, através das indicações do governo do Estado, interiorizando essas ações também. Então, o Espaço Ciência hoje está em Recife, mas não necessariamente ele vai ficar sempre em Recife. A probabilidade de que ele seja salpicado estrategicamente no Estado é grande, mas para isso a gente precisa fazer primeiro o primeiro passo, que é transformar o Espaço Ciência em Espaçonave Ciência. Transformar um museu que ele é extremamente moderno para quando ele nasceu, em um museu que continue sendo moderno através de ações de contemporaneização e fazer com que ele volte a ser tão chocante quanto ele foi há 30 anos. E não vai ser apenas melhorando os equipamentos que lá estão. A gente sabe que a estrutura narrativa, ela pede outras letras, outros meios, outras mídias. E essas mídias há 30 anos não existiam, mas hoje existe. Então, nada melhor do que hoje a gente trazer para o Espaço Ciência essas novas mídias, essas novas tecnologias, para poder a gente conseguir dialogar, porque, eu repito, quando a gente hoje vai para o Espaço Ciência, parece que a gente está indo para um museu da história da popularização da ciência, porque tem coisas lá que você diz, eu não acredito que ainda estão abordando esse assunto a partir de uma prática como essa. Está incorreta? Não. Mas tem outras coisas bem melhores para o cara utilizar para poder apresentar esse museu. Então, ao passar por tudo isso é baseado, logicamente, na jornada do herói, que eu estou aqui pulando porque ela é muito longa. E aqui eu trouxe só 2 exemplos, em que, não sei se vocês se lembram, lá tem uma gaiola, como é o nome? Não, o gerador de Van de Graaff, né? Que é aquela que rola uma energia, eu acho que é estática, né? E o cabelo do cara faz isso e tal, todo mundo já deve ter visto isso, né? Ela vai ficar situada ainda logo depois do escape room inicial, da máquina do tempo, que é um portal de entrada. Ao chegar, e aí eu estou explicando um exemplo do uso disso dentro de uma linha narrativa criativa dentro do storyline. Ao chegar a essa máquina, a criança não apenas, ou o adolescente jovem, ele não vai só sentir o efeito. Porque a ideia é que não seja um elemento apenas explicativo, porque fica parecendo feira de ciências de antigamente, né? Você vai para um canto, você sabia que isso? Você sabia que aquilo? Você sabia que isso? Não, a gente prefere que o cara crie a pergunta, pô. Por que danado meu cabelo faz isso? Porque é da pergunta, a pergunta é o primeiro elemento base da ciência. A resposta é uma consequência. A gente dá uma resposta, a gente está tirando do cara a beleza da busca, a beleza da procura. A pedagogia moderna e contemporânea, ela já diz, não faça isso não. Tem professores que trabalham com projeto, chega aqui com um problema, rapaz, eu estou com um problema no pneu do carro, o que é que a gente faz para poder melhorar? Aí vem conhecimento de física, conhecimento de mecânica, então chega com um problema para poder se resolver. Então aquela coisa da educação bancária, da educação de ficar depositando o conteúdo, não nos simpatiza para o Espaço Ciência, porque é um espaço também de lazer, não é um canto de dar aula, é um canto de fazer com que as pessoas sejam sensibilizadas à ciência, reflitam sobre a ciência. Então, dentro da storyline, ainda como exemplo, essa gaiola, esse gerador de Van de Graaff funcionará dentro da linha dramatúrgica do seguinte: vai ter algo lá dizendo, veja aqui como seu cabelo ficará ao saber o que Carbonos, o vilão, pretende fazer com o planeta Terra. Ao ficar sabendo dos planos de Carbonos, você ganha X de energia. O navegante receberá, durante o experimento, um HQ de rápida leitura, apenas apresentando os planos do vilão.
quando você chegar no final do circuito e voltar para a máquina do tempo e lá vai ter também um registro fotográfico de você com seus cabelos. Vai ficar meio difícil o cabelo voar, né? Mas para quem tem o registro daquele experimento que ele teve, que é a coisa mais fácil do mundo é eu aplicar uma câmerazinha aí e de lá jogar para a máquina. Então, no final, dentro do seu perfil, enquanto crononauta, você vai ter registro também de várias estações dessas em que você esteve presente e que resolveu missões. Um outro experimento que eu botei como exemplo é justamente aquele do canhãozinho de água, que é uma arma secreta, um canhão de fusão de hidrogênio com oxigênio. É uma arma criada para, a partir da combinação dessas duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, fosse projetado esse elemento líquido a uma distância de 20 metros. Ele foi levado para o Lago das Águas Quase Mortas, onde a cada intervalo de tempo um recipiente deverá ser cheio com esse líquido e, com isso, poder apagar uma chama que se renova e que poderá trazer fogo para os brejos de altitude. Carbono, mais uma vez, será derrotado. Então, a brincadeira está sempre dentro disso, dentro de uma linha narrativa que vai conduzir o visitante ou o crononauta a essa aventura. Esse é o Carbonos. Isso é uma ilustração, como eu falei para vocês. Essa é uma ilustração voltada para o público infantil. Não é uma ilustração finalizada, né? Isso aqui foi tudo feito só para poder facilitar a nossa imaginação. Todo esse material ainda vai ser feito. Isso é uma ilustração para esse público infantil. Logicamente que na medida que os públicos vão mudando, essa ilustração também vai mudando. Então, dificilmente eu usaria uma ilustração dessa para atingir um público adulto. Mas que vocês entendam que a ideia é que esse Carbonos é o resultado de toda nossa incompreensão de nossa missão aqui na Terra. Então, Carbonos é o resultado de nossa irresponsabilidade, do lixo que a gente joga, da planta que a gente mata, do desrespeito com a natureza. Então, Carbonos somos nós. É aquela coisa do bem e o mal, está dentro da gente, né? Então, Carbonos somos nós. Então, na medida que você vai vencendo Carbonos, você vai, e aí do ponto de vista pedagógico, você vai alterando o seu eu, porque você vai compreendendo, e aí, logicamente, que isso é muito mais para as crianças menorzinhas do que para a gente nessa faixa etária, vai compreendendo que com sua ação há um plantio. E se há um plantio, há uma possibilidade de colheita. Agora, é melhor colher oxigênio puro do que colher doença. É melhor colher condições de alimentação para todo mundo de uma forma mais igualitária do que saber que tem gente jogando comida fora e tem gente passando fome. E tudo isso faz parte de um comportamento, de uma visão e de uma reflexão de nós enquanto seres humanos. E eu acredito, e aí em diálogo com vários setores do governo do Estado, a partir da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu acredito que a gente está dando um bom passo, não só para apresentar um novo conceito, porque são conceitos já aplicados, mas que não necessariamente a gente tinha visto todos juntos, hibridizados e em ação voltada para esse intuito. Então, galera, já estou terminando. Esses são os crononautas. A ideia de, no final, ter o PIN do Espaço Ciência, isso aí vai facilitar a sua... vai ludicamente lhe levar a ter um tipo de autoridade. Então a ideia é que a gente tenha uma insígnia, como se ele virasse digamos assim, um cara com superpoderes, ou um cara respeitado pelo Estado, porque ele alterou o futuro. E aí, galera, eu queria só ressaltar uma coisa. Esse alterar o futuro não é simbólico. Ele não é a historinha. A historinha existe, mas esse alterar o futuro é concreto. Porque a partir da hora que a gente sensibiliza uma criança, informa ela, ou um jovem, ou um adulto, ou um senhor, de que respeitar o mundo vai fazer com que o mundo seja melhor para você, a gente acredita que a gente já atingiu o nosso grande objetivo. Não só de uma Secretaria de Estado, não só de um governo do Estado, mas principalmente de um aparelho como o Espaço Ciência, que tem uma história tão bonita, uma história que começou com o professor Pavão, que lá passaram outras pessoas tão importantes quanto ele, e que vem compondo uma narrativa.
Mas tem hora que essa narrativa se esgarça, ela se cansa, ela não atinge mais o público dessa época. E aí vamos contemporaneizar, trazer para próximo desse público, entendendo que essa contemporaneização demorou 30 anos, mas a próxima talvez precise de 1 ano, de 6 meses. Por isso que a gente fez de uma forma quase customizável, parece prototipagem. Novos elementos. E com isso você ter uma contemporanização, uma modernização mais rápida, sem precisar tanto investimento. Um investimento é muito mais da sobrancelha para cima do que da sobrancelha para baixo. É muito mais de criatividade, de como abordar esses signos que já estão compostos. E aí você, brincando com esses signos, você faz outras histórias e outras narrativas. Nós somos, como o Diogo disse, nós somos, além de colegas, amigos. Nós viemos da Universidade Federal de Campina Grande, estamos cedidos um processo de sessão para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Somos ambos do departamento da Unidade Acadêmica de Arte e Mídia e estamos aqui na Secretaria há um bom tempo já, tentando dar uma contribuição, tentando trazer essa pegada mais contemporânea em diálogo, não só com tecnologia, mas envolvendo arte também. Porque a gente entende que o STEAM de ontem é o STEAM de hoje. Então, sem arte, você não tem como condicionar, como modelar muitas dessas informações. Então, acredito que hoje, na contemporaneidade, pensar tecnologia desassociada da arte é estranho. Mas pensar a arte sem entender a tecnologia é pensar uma arte renascentista. E essa não é a arte que a gente quer aplicar aqui ou usar na contemporaneidade. Deixa para o Renascimento o que é dele. Então pronto, pessoal. A gente agradece muito a presença de vocês. Desculpa a gente dar uma corrida, porque 30 minutos é muito pouco tempo para poder a gente mostrar um projeto tão longo. E muitas coisas, às vezes, quando a gente se alonga, passa muito mais antipatia do que empatia. Então, é uma apresentação de um projeto, é uma apresentação de um conceito, de uma ideia. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado, espero que de alguma forma a gente volte a se encontrar, porque a gente vai precisar de muita colaboração. Muita. E aí a gente vai fazer alguns chamados para colaboradores, para a pessoa pensar, como a gente diz no interior da Paraíba, a pitaco, esse é o momento. A gente precisa de pitaco para poder a gente fazer isso o melhor possível. E se 2 véi conseguiu fazer uma proposta, digamos assim, imagine quando esses véi começar a se aproximar mais ainda da galera mais jovem e mais contemporânea. Porque é a partir daqui que a gente, como a gente está dizendo, o futuro, na verdade, começou ontem, né? A gente tem que olhar para amanhã. Então, muito obrigado. Valeu. Perguntas? Bom dia. Eu queria saber se vocês têm já tem a ideia de quando vai começar o projeto e tudo mais. Começou. A partir que existe a ideia já é um grande começo. Porque é o seguinte, a ideia é uma das partes mais caras de um projeto, né? Às vezes o cara tem tudo, mas sem a ideia não vai implementar. Então a gente já tem a ideia. Você diz, ainda está nessa etapa. Rapaz, a gente já começou algumas questões de... a gente não é político, como já deu para notar, né? Então a gente pegou o Espaço Ciência de uma forma que fechou durante 1 mês para tirar lixo. Só para tu ter uma ideia. Passou 1 mês tirando lixo lá de dentro. E é capaz de voltar lá e ainda ter mais 1 mês de lixo para poder tirar. Isso é um dado. Fora coisas pontiagudas que poderiam provocar acidente. Fora equipamentos que não funcionam mais. Fora interpretações erradas sobre sabe aquela coisa do telefone sem fio? Pronto, tinha um negócio lá que o cara disse, isso é para captar água durante o dia, de noite e sai. Não, tava com vazamento, entrou água. Tá entendendo? Mas o cara que tava falando sobre o experimento, o monitor, o bichinho, vem de um, vem de outro, a gente não sabe nem de onde a fonte de uma desinformação como essa. Essa é uma situação. A gente começou vamos dizer assim, fazer pequenos ajustes de manutenção para poder funcionar. Está funcionando. Mas para mim não deveria estar da forma que está, certo? Mas está funcionando.
Então, o que é que a gente está fazendo? A gente já fez um trabalho de pesquisa em outros locais. Então, teve um grupo de pessoas, de técnicos, arquiteto, engenheiro, que fez um passeio em alguns museus do país. Dentre esses, em Otim, o Museu da Ciência de Realengo, entre outros, para poder entender quais são os níveis de operação e as condições operacionais. Em paralelo, a gente está compondo, depois disso, a gente está compondo outros layers de projeto. Então, tudo isso que vocês viram vai ter que ser passado por um professor de física, um professor de química, um professor de matemática, um professor de biologia, para poder reinterpretar os fenômenos e os experimentos que lá estão, para poder adequá-los a uma narrativa que advém da storyline. Então, a gente está nessa de compor essas equipes. Em paralelo, já estamos em diálogo com a CEP, que é a Secretaria de Projetos Estratégicos do Governo, e a secretária já viu o nosso projeto, já concordou, o secretário executivo também, a secretária Mauricélia e o secretário executivo também, e agora a gente está na fase de implementação do projeto. A gente está saindo de uma ideia, vamos dizer assim, mais lúdica, para poder ir para os pormenores, que são... algumas partes dessas são muito chatas, principalmente quando se trata de Estado, que a gente tem que cumprir um rito burocrático que é diferente de se fosse uma empresa privada. Mas aí faz parte, né? Tem que fazer isso, é melhor fazer o certo do que fazer o errado. Então vamos fazer tudo bem direitinho, e eu espero que antes do final do governo de Raquel Lira, a gente inaugure esse Espaçonave Ciência. Eu acho assim, vai ser uma das coisas mais massas assim, na minha vida, enquanto artista, sabe? Enquanto um cara de cinema que escreve roteiro, enquanto um pesquisador de ciborgização de atores, eu trabalho com cyberteatro. Então, minha área é bem por aí, de narrativas para as novas tecnologias. Então, para mim, isso vai ser uma das coisas mais encantadoras. Eu estou doido que isso saia do papel. E aí a gente não está mais só um envolvimento institucional, nem um envolvimento técnico. Tem um envolvimento afetivo, porque é um envolvimento que, quando a gente cria, né, aí termina tendo outros níveis de envolvimento. E a gente está doido que isso saia do papel. E aí a palavra é tesão mesmo, sabe? A gente está tesão que isso saia do papel. Porque a gente acha que a gente vai interferir muito, não só aqui, mas a gente vai interferir na história da popularização da ciência. Porque a gente vai usar os elementos da contemporaneidade para isso, a este serviço. E isso aí vai ser, mais uma vez, Pernambuco, né? Vai sair à frente, vai mostrar uma coisa que não tem em outro canto. E é bem daqui isso. Zaira, para mim, como comunicador científico, eu tenho o mesmo sentimento de Aloysio, né? A gente sabe da magnitude desse projeto, a gente sabe da ousadia dele. Como eu disse, essa é a diretriz que a gente recebeu. A gente precisa ser inovador, e a gente está sendo inovador. A gente está transformando um espaço de 120 mil metros quadrados num escape room gigante, né? A gente está abrindo a possibilidade de que a gente conte os fenômenos científicos que vão ser muitos deles vão permanecer lá. O canhão d'água que a Luísa mostrou vai ser o canhão d'água, mas a gente vai incorporar uma narrativa a esse canhão, né? Desculpa, só além com a narrativa vem a necessidade cenográfica. Então, de vestir esse canhão e trazê-lo esteticamente para essa história. Porque ele está lá um canhãozinho, vamos dizer, amorfo. O que está lá, para mim, é a estrutura que vai receber a máscara. Tá entendendo? É como se eu tivesse vendo o Espaço Ciência hoje, como se fosse vários atores sem o seu figurino. E a gente agora vai colocar o figurino, vai colocar uma nova maquiagem e trazer um novo roteiro. É mais ou menos por aí. E a gente vai... Ah, já acabou? Já acabou. Alguém tem alguma pergunta para a Alô, alô? Oi. É muito mais uma questão sobre a direção que está tendo no lugar agora, porque eu já cheguei a trabalhar no espaço quando o professor Pavão ainda estava na direção do ambiente. Aconteceu alguma mudança? O que aconteceu? É uma dúvida sobre o que aconteceu com o espaço nos últimos anos, basicamente. Joia. Não aconteceu nada. O professor Pavão continua vivo, ainda bem, certo? Continua sendo uma pessoa extremamente importante para a história da ciência aqui.
por coincidência, eu vou apresentar um dos ex-monitores do Espaço Ciência. Quando era guri, foi monitor também. Faz muito tempo. Né? E aí, o seguinte, algumas diretrizes administrativas, elas pedem com que a gente faça determinadas renovações. Então a gente necessitou fazer esse tipo de renovação. O professor Pavão continua sendo uma pessoa extremamente importante para a história da ciência e para a história do Espaço Ciência. Deu sua contribuição que eu acho que é incomensurável e chegou a hora de a gente precisar fazer outros voos. Vai na brincadeira com o Pavão. E aí, não necessariamente o professor Pavão discordou desses voos, mas para que a gente pudesse fazê-los, a gente precisava de um outro tipo de tripulação. Aí, então, a gente não houve um descarte, mas houve, infelizmente, uma readequação para que esses voos pudessem ser feitos, inclusive levando em consideração as novas tecnologias, essa pegada geek, que a gente vai enfrentar uma barreira. Saca? A gente vai enfrentar a barreira. Eu tenho certeza que quando isso, talvez ainda hoje, já tenha gente dizendo assim, eu não acredito, vão destruir o Espaço Ciência. Vão acabar. Porque as pessoas têm um apego muito grande com aquilo que é instituído. Mas tem que lembrar o seguinte, quando o Espaço Ciência nasceu, não existia nada. Ele foi novo uma vez. E quando ele foi novo, também tinha crítica. Teve muita gente que disse, eu não acredito que vai pegar uma área tão bonita dessa e tudo, poder fazer um parque, poder fazer toca, vai fazer um negócio de ciência, ninguém vai não. Imagina você há 30 anos fazer um negócio desse. Então, hoje, talvez a gente vai enfrentar barreiras análogas a essa da época do professor Pavão. E para poder a gente enfrentar essas barreiras, que tem outros entremeios ou outras dificuldades de se passar, a gente precisa de uma outra tripulação que possa, inclusive, defender e construir isso. Porque essa galera, há 30 anos, não tinha essa condição. Porque nem existia esse tipo de tecnologia, essa possibilidade. Então, tem coisa que a gente tem que, para modernizar, tem que modernizar de forma o mais profunda possível. Entendeu?